No Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, você é sempre bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos embarcar juntos em mais essa leitura? Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 10, parte 2. Espere a TV-la antes de ficar animada, avisou Tammy. Devo ter visto 40 casas antes de encontrar a minha. Não vá acreditar no quanto as casas de certas pessoas são horríveis, nem nas condições em que estão dispostas a viver. O buraco negro de Calcutá era um palácio, comparado a algumas palhoças que vi. Tive muita sorte por encontrar a minha. Ela amava a sua casa. Fizera uma decoração bonita e a mantinha em condições imaculadas para si mesma e Juanita. Tinha muito mais espaço do que necessitava, uma vista adorável e lareiras em cada ambiente. Havia comprado belas antiguidades e peças de arte maravilhosas, e embora não estivesse completa, era um prazer voltar para casa à noite, mesmo que sozinha. Como Candy, sua renda lhe permitia viver num lugar maravilhoso e comprar coisas bonitas. Sabrina vivia com um orçamento mais apertado que as irmãs. E Annie vivia com quase nada, em respeito aos pais, pois não tinha quase renda nenhuma, exceto pelas ocasionais pinturas que vendia. Suas necessidades eram simples. E nenhuma delas conseguia imaginar Annie tendo qualquer renda, agora que ficara cega. Não tinha habilidade para nada, exceto a arte. A pintura não havia sido um hobby, era a vida dela. Poderia lecionar história da arte por causa de seu mestrado, mas Sabrina não imaginava que professores cegos fossem muito requisitados. Simplesmente não sabia. Esse era um mundo novo para ela, e o seria para ele também. Deixando de lado os aspectos físicos, a depressão agora era seu maior temor pela irmã, um temor muito real. Não conseguia imaginar de outra forma. Todas as três achavam que o sobrado geminado parecia uma boa possibilidade, e até Chris se entusiasmou. Nunca amou realmente o apartamento de Sabrina. Ela o escolheu por ser próximo ao dele, barato e num prédio limpo. Mas o charme era absolutamente zero. O sobrado geminado parecia muito mais interessante, mesmo que não fosse muito prático e um tanto curioso. Annie deve conseguir lidar com as escadas, uma vez que esteja acostumada. Acho que existem coisas que se possa fazer para tornar os lugares mais fáceis de transitar para pessoas que não têm visão. Provavelmente existem vários truques que todos nós podemos aprender para ajudá-la. Era novidade para todos eles, e Sabrina achou que foi adorável da parte dele dizer isso. Sabrina falou, naquela noite, sobre a casa com o pai, e ele achou maravilhoso o que estavam planejando fazer por Annie. Ele ia se preocupar muito menos, sabendo que ela estava vivendo com duas das irmãs, especialmente com Sabrina, pois era consideravelmente mais responsável que Candy e quase 14 anos mais velha. Candy ainda era uma criança em diversos aspectos, ainda não tinha amadurecido. Sabrina era alguém com quem podiam contar, assim como Tammy. Infelizmente, ela não estaria lá, mas prometeu tentar fazer visitas frequentes, com uma quarta cama na casa, caso a aceitassem. Ela teria essa opção.
todas as 3 irmãs partiram para o hospital às 10 horas da manhã seguinte, muito apreensivas. O cirurgião oftalmologista chegaria às 10h30. Nenhuma delas teve condições de preparar Anne para o que estava por vir. O médico encarregado do caso dela disse para deixarem aquilo com o cirurgião. Ele estava acostumado a lidar com esses casos e saberia o que lhe dizer e como. Já sabiam que ela precisaria de um treinamento especial. Poderia ficar num local de reabilitação para cegos por vários meses, ou poderia fazer isso como paciente externa. O que ela precisava agora era de habilidades vivenciais, adaptadas à cegueira, e talvez até, caso fosse receptiva, um cão-guia. Sabendo como Anne odiava cães, nenhuma das irmãs conseguia imaginá-la fazendo isso. Sempre alegou que achava os cães barulhentos, neuróticos e sujos. Um cão-guia poderia ser diferente, mas isso ainda era algo muito distante. Ela teria muitas coisas bem básicas para aprender primeiro. Ao menos, Anne não tinha longos meses ou anos de cirurgias por vir, disse Sabrina a caminho do hospital, procurando por um lado positivo. Mas afora isso, não havia nenhum. Uma artista cega era tão deprimente quanto podia parecer, e elas tinham certeza de que Anne também se sentiria assim. Ficou se torturando a semana inteira sobre o que deveria ter feito no acidente, como tudo teria sido diferente se tivesse conseguido pegar o volante da mãe, mas não houve tempo. Estava com a clássica culpa do sobrevivente, e as irmãs lhe repetiam inúmeras vezes, sem de nada adiantar, que aquilo não teria feito diferença. Tudo acontecera rápido demais. Garantiram-lhe várias vezes que ninguém a culpava, mas ela claramente culpava a si mesma. Anne estava deitada quieta na cama quando elas entraram no quarto. Candy estava vestindo um short curto, uma camiseta branca fina e sandálias prateadas. As cabeças viraram quando ela passou pelo corredor. Estava incrível, embora Sabrina tivesse reclamado da camiseta transparente. Não achava que cada funcionário, médico e visitante do hospital precisasse de uma visão clara dos mamilos da irmã. Ah, não seja tão careta. Todo mundo faz topless na Europa, resmungou Candy. Aqui não é a Europa. Ela tinha feito topless na piscina, o que deixou Chris e o pai constrangidos, mas Candy ignorava as pessoas olhando seu corpo. Ela fazia carreira por exibi-lo. O que Candy está vestindo? Perguntou Anne com um grande sorriso. Pôde ouvi-las reclamando entre si enquanto entravam. E Tammy tinha dado sua opinião, dizendo que se tivesse pagado tanto pelos seios quanto Candy, estaria vendendo ingressos e fazendo exibições para amortizar o investimento. Não está vestindo muita coisa, reclamou Sabrina. O que está vestindo é transparente, disse enquanto Anne ria. Ela pode passar impune por isso, comentou Anne. Como vai? Perguntou Tammy quando todas se reuniram ao redor da cama, esperando pelo médico. Bem, eu acho. Mal posso esperar para tirar essas ataduras. O esparadrapo coça e estou cansada de ficar sentada no escuro. Quero ver vocês, disse, sorrindo, sem que as irmãs dissessem nada. Sabrina lhe entregou um copo de suco com um canudo e a ajudou a levá-lo aos lábios. Como vai o papai? Está bem, graças a Chris, que o mantém ocupado. Acho que estão consertando cada porta da casa, garantindo que cada gaveta deslize suavemente, trocando lâmpadas.
Não faço ideia do que estão fazendo, mas parecem bastante atarefados. Annie riu da cena. E o médico entrou 5 minutos depois. Exalava um ar de tranquila confiança e sorriu ao ver as 4 irmãs. Já as vira diversas vezes naquela semana e tinha comentado que Annie era uma mulher de sorte por ter um apoio familiar tão forte. Disse que não era assim tão comum entre irmãs. E percebia agora que estava enfrentando as 4, não uma só, naquele momento doloroso. Ele avisou a Annie que quando removesse as ataduras, ela não veria nada diferente do que via agora. Ao ouvir isso, Sabrina conteve o fôlego e Temi segurou-lhe as mãos. Isso era horrível. Candy estava parada ao lado deles. Por que não vou ver nada diferente? Perguntou Annie, franzindo a testa. Demora para que minha visão volte? Vamos tentar, disse ele com calma, começando a retirar as ataduras que ela usava durante a última semana. Annie perguntou então se havia pontos para serem tirados, e o oftalmologista respondeu que não. Os pontos eram absorvíveis e internos. Muitos dos cortes no rosto dela tinham começado a cicatrizar também. Só o talho na testa provavelmente deixaria cicatriz, mas se ela quisesse, poderia cobri-la com uma franja. Ou fazer plástica mais tarde. Candy vinha aplicando óleo de vitamina E no rosto da irmã durante toda a semana. Uma vez que as ataduras de gaze foram removidas, a única coisa que sobrou foram 2 curativos redondos que cobriam os olhos. O médico olhou para as irmãs de Annie, depois voltou a se concentrar nela. Vou tirar os curativos dos olhos agora. Annie, disse com cautela. Quero que feche os olhos. Pode fazer isso para mim? Sim, respondeu ela num sussurro. Tinha o pressentimento de que algo estava acontecendo, de que havia algo errado. Não sabia o que era, mas a tensão no quarto era palpável e ela não estava gostando disso. Ele tirou os curativos e Annie havia obedecido e fechado os olhos. Ele protegeu os olhos dela com as mãos e depois pediu a Sabrina que fechasse as persianas. Mesmo em sua cegueira, a luz do sol podia ser um choque. Sabrina o atendeu. Depois elas aguardaram quando o médico pediu que Annie abrisse os olhos. Houve um momento aterrorizante de silêncio no quarto e Sabrina esperou que a irmã gritasse, mas ela não o fez. Na verdade, parecia confusa e um tanto assustada, mas o médico havia lhe alertado. O que vê, Annie? Perguntou ele. Vê a luz? Um pouco. Com um acinzentado bem claro, disse, sendo específica. Meio que um cinza claro, preto nas margens. Não consigo ver mais nada. Ele assentiu e lágrimas escorreram silenciosas, primeiro pelas bochechas de Temi, depois nas de Sabrina. Candy saiu do quarto na ponta dos pés. Não conseguia suportar. Era doloroso demais de se assistir. Annie ouviu o som da porta se fechando devagarinho, mas não perguntou quem era. Estava se concentrando no que via e não via. Não consigo ver nada. Só essa luz cinza claro no meio do meu campo de visão. O médico, então, manteve a mão diante do rosto dela, com os dedos afastados. O que vê agora? Nada. O que está fazendo? Estou com a mão erguida diante dos seus olhos. Ele sinalizou para Sabrina abrir as persianas novamente, o que ela fez. E agora? A luz está mais forte? Um pouco. O cinza está um pouco mais claro, mas ainda não vejo sua mão.
Ela parecia ofegante e estava começando a ficar muito assustada. Quanto tempo vai demorar para que eu enxergue novamente outra vez? Me refiro a tudo, como formas, rosto e cores. Era uma pergunta dolorosamente direta, e ele foi honesto com ela. Annie, às vezes acontecem coisas que não podem ser reparadas. Fazemos tudo o que é possível para repará-las, mas uma vez que se rompeu ou que as conexões são cortadas, não podemos reconectá-las, não importa o quanto tentemos. Um daqueles canos que a atingiu no acidente rompeu seus nervos ópticos e as veias que os alimentavam. Uma vez que isso acontece, é praticamente impossível reparar o dano. Acredito que verá luz e sombras com o tempo. Talvez até enxergue formas e contornos, e talvez até tenha uma impressão de cor, muito parecida com o que está acontecendo agora. A luz está bem forte nesse quarto. Este é o cinza perolado que você vê. Sem isso, o cinza seria mais escuro. Isso pode melhorar um pouquinho com o tempo, mas só muito pouco. Annie, sei que é difícil conceber isso agora, mas você tem muita sorte de estar viva. O dano poderia ter sido muito maior. Seu cérebro não sofreu sequelas permanentes devido ao acidente. Seus olhos, sim. Mas, Annie, você poderia ter perdido a vida. Era um discurso difícil de se fazer, mesmo para ele, que estava bem ciente de que ela era uma artista. Todos na família lhe disseram, mas isso não mudava o dano causado nos olhos dela. E não importava o quanto ele quisesse, não havia nada que pudesse fazer a respeito. Isso não tornava as coisas mais fáceis para Annie no momento. O que está me dizendo? Disse Annie, parecendo estar em pânico. Virou o rosto para onde achava que estavam as irmãs, mas não conseguiu ver nada. E até o cinza que tinha visto a princípio lhe parecia mais turvo agora, ao afastar o rosto da luz. O que quer dizer? Estou cega? Houve uma pausa infinitesimal antes que ele respondesse, enquanto as irmãs continuavam paradas ali, como se seus corações fossem se partir. Sim, Annie, está, murmurou o médico, que lhe segurou a mão. Ela puxou a mão para longe e começou a chorar. É sério? Estou cega. Não posso enxergar nada? Eu sou uma artista. Tenho que enxergar. Como vou pintar se não consigo ver? Como poderia atravessar a rua, ver uma amiga, preparar uma refeição, ou sequer encontrar a pasta de dente, ou evitar o trânsito? As irmãs dela estavam bem mais preocupadas com as questões mais básicas do que com sua arte. Eu tenho que enxergar, repetiu ela. Você não pode consertar? Ela estava soluçando feito criança. Então, Sabrina e Temi a tocaram para que soubesse que ainda estavam lá. Tentamos reparar, disse o cirurgião arrasado. Ficamos com você na sala de cirurgia por 5 horas, só trabalhando nos seus olhos. O dano foi muito severo. Os nervos ópticos foram destruídos. É um verdadeiro milagre que esteja viva. Às vezes, os milagres acontecem com um custo alto. Acho que este é um desses casos. Eu lamento muito. Há muitas coisas que pode fazer para ter uma vida boa. Trabalhos, viagens. Você pode levar uma vida inteiramente independente. Pessoas sem visão fazem coisas notáveis no mundo. Pessoas famosas, pessoas importantes, pessoas comuns como você e eu. Você só precisa ter uma abordagem diferente do que tinha antes. Ele sabia que suas palavras estavam chegando a ouvidos surdos. Era muito cedo, mas ele tinha que dizer alguma coisa que lhe desse esperança.
e talvez ela se lembrasse disso mais tarde. Mas por enquanto, ela precisava absorver o choque de estar cega. Não quero ser uma pessoa sem visão, gritou ela. Quero meus olhos de volta. E quanto a um transplante? Posso ficar com os olhos de alguém? Ela estava desesperada e pronta para vender a alma para recuperar a visão. O dano foi grande, disse ele com sinceridade. Não queria lhe dar falsas esperanças. Talvez enxergasse luzes e sombras um dia, mas nunca teria visão. Estava cega. Ao pedido do pai dela, outro oftalmologista havia examinado seus registros naquela semana e chegado às mesmas conclusões. As Irmãs, capítulo 10, parte 3. Ah, meu Deus, disse ela, cuja cabeça tombou no travesseiro e soluçou descontroladamente. As irmãs se postaram junto da cama, uma de cada lado, e o médico lhe afagou a mão antes de sair do quarto. Não havia mais nada que pudesse fazer por ela no momento. Era o vilão que destruíra toda a esperança de vida que ela conhecia até agora. Ele a encontraria novamente e ajudaria a esquematizar um plano de tratamento, fazendo sugestões quanto ao treinamento que necessitaria. Mas ainda era muito cedo para isso. Embora geralmente fosse mais impassível, aquelas 4 mulheres, em especial a sua paciente, o comoveram profundamente. Sentia-se um assassino com um machado ao deixar o quarto e desejou ter feito mais por ela, mas não podia. Ninguém poderia. Ao menos conseguira preservar os globos oculares para que não ficasse desfigurada. Era uma moça muito bonita. Candy o viu saindo do quarto com o rosto pesaroso, então se esgueirou para dentro. Viu Sabrina e Tammy de cada lado do Annie, que chorava descontroladamente enquanto era abraçada. Ah, meu Deus, estou cega, estou cega. Candy começou a chorar no momento em que a viu. Quero morrer, nunca mais vou ver nada. Minha vida acabou. Não acabou, querida, murmurou Sabrina enquanto a abraçava. Não acabou. Parece que sim, mas não. Sei que é difícil, é horrível, mas nós te amamos e você está viva. Não está com sequelas no cérebro, não está inválida nem paralisada do pescoço para baixo. Temos muito a agradecer. Não temos, berrou Annie. Você não sabe como é. Não consigo ver você. Não consigo ver nada. Não sei onde estou. Tudo está cinza e preto. Quero morrer. Ela soluçou nos braços das irmãs por horas. Revezaram-se em consolá-la, até que uma enfermeira, enfim, entrar e oferecer um leve sedativo. Sabrina fez que sim com a cabeça. Parecia-lhe uma boa ideia. Aquilo era demais para Annie. Perder a mãe e descobrir que estava cega, tudo na mesma semana. Depois de ouvir Annie chorar por 3 horas e meia, sentia que ela própria precisava de um sedativo. Annie ficou nos braços de Tammy enquanto recebia a injeção. Caía no sono 20 minutos depois, e a enfermeira disse que ela dormiria por várias horas. Poderiam ir embora e voltar. Então saíram na ponta dos pés e não disseram nada até chegarem ao estacionamento. Todas pareciam ter levado uma surra. Tammy acendeu um cigarro com dedos trêmulos e sentou numa grande pedra perto do carro do pai. Jesus, preciso de uma bebida, um trago, heroína,
um martini. Pobrezinha, tinha sido horrível. Acho que vou vomitar, anunciou Candy ao sentar ao lado dela, pegando um dos cigarros de Tammy e acendendo-o, enquanto Sabrina procurava as chaves do carro. Sentia-se tão abalada quanto as outras. Só não vomite em mim, avisou Tammy. Eu não suportaria. O médico dera a Sabrina o nome de uma psiquiatra no início da semana, especializada em trabalhar com pessoas cegas. Depois do que tinham acabado de passar, Sabrina ligaria para ela. Finalmente tirou as chaves do carro da bolsa e abriu as portas. As outras entraram e era como se tivessem enfrentado uma guerra. Eram 2 horas da tarde e tinham permanecido com ela por 4 horas, 3h30, desde que ela havia recebido a notícia. Annie tinha soluçado sem parar. As 3 irmãs nem tiveram força para conversar a caminho de casa. Tammy disse que queria voltar às 4 horas, para o caso de ela acordar da sedação. Sabrina disse que iria com ela, mas Candy disse que não. Não posso suportar. É horrível demais. Não podem dar os olhos de alguém para ela? Não podem. O dano foi muito grande. Temos que ajudá-la a tirar o melhor proveito disso, disse Sabrina. Mas quando chegaram em casa, elas rastejaram para fora do carro e entraram na cozinha, parecendo totalmente desanimadas. O pai e Chris estavam terminando o almoço. Era fácil ver como a manhã tinha sido. Os 2 homens ficaram abatidos quando viram os rostos das 3 irmãs. Como foi? Perguntou Chris baixinho. Como ela recebeu a notícia? Perguntou-lhes o pai. Sentia-se agora um covarde por não ter ido com elas. Sabia que Jane teria ido, mas ela era mãe e muito melhor nesse tipo de coisa. Ele teria se sentido um touro numa loja de porcelana, junto à cama dela. E Tammy e Sabrina lhe asseguraram que não teria feito diferença. Ela queria os olhos, não o pai. Ela consegue ver alguma coisa? Perguntou Chris, colocando um prato de sanduíche sobre a mesa da cozinha, mas nenhuma delas comeu. Ninguém estava com fome. Candy desapareceu e voltou. Disse que tinha vomitado e agora se sentia melhor. Havia sido uma manhã terrível para todos, mas especialmente excruciante para Annie. Só cinza e um pouco de luz, pelo que parece, respondeu Sabrina. Ela disse que ela talvez acabe enxergando sombras. Talvez até alguma cor, mas nem isso é certo. É basicamente assim que será para sempre, um mundo preto e cinza, sem nada que possa ser distinguido. Chris balançou a cabeça ao ouvir e tocou a bochecha de Sabrina com dedos gentis. Lamento, querida. Eu também, disse ela triste, aproximando-se dele com lágrimas nos olhos. Como ela estava quando saíram? Sedada. Ela soluçou por horas e a enfermeira finalmente resolveu dar um calmante. Eu também estava pronta para aceitar um. Vai ser um pesadelo enquanto ela se adapta à situação. Tenho que ligar para aquela psiquiatra que o médico recomendou. Me preocupa que ela acabe com depressão profunda ou pior. As pessoas cometiam suicídio por menos, o que agora era seu maior medo. Ninguém na família jamais teve tendências suicidas, mas ninguém tinha perdido a mãe e a visão. Queria fazer qualquer coisa possível para ajudar a proteger a irmã. Era para isso que serviam as irmãs. Tammy subiu para se deitar e levou Juanita consigo. Candy saiu para se esticar na piscina. Chris e Sabrina a acompanharam, com Bella e Zoe. A Yorkshire pulou na piscina
e parecia um rato molhado ao sair. Bella gostava de andar pelos degraus da parte rasa para se refrescar, mas preferia não nadar. Observá-las fez Sabrina rir e aliviou o clima do momento. Ficaram sentados conversando calmamente por um tempo, e Jim acabou saindo para se reunir a eles. Nadou com braçadas vigorosas de um lado para o outro na extensão da piscina e estava cansado ao terminar. Estava em excelente forma física, mas seu corpo inteiro pareceu tombar quando se deitou perto deles. Era difícil acreditar que sua amada Jane tinha partido há exatamente uma semana. Vou com vocês quando voltarem para ver Annie, disse a Sabrina, que fez que sim com a cabeça. A irmã precisava de todo o amor, apoio e ajuda que pudesse receber. E o pai era uma pessoa importante na vida dela. Não era tão participativo quanto a mãe, mas sempre esteve ao fundo, protegendo e amando-as, oferecendo seus ouvidos ou seu apoio. Ele precisava de tudo o que ele tinha para dar agora. O que posso fazer? Nada, disse Sabrina com honestidade. Ela acabou de descobrir. Foi um choque tremendo. E o namorado dela em Florença? Acha que ele viria vê-la? Talvez isso a animasse. Sabrina hesitou por um longo instante, depois meneou a cabeça. Acho que não, papai. Eu liguei para ele dias atrás e ele não ofereceu muito apoio. Não teve coragem de contar ao pai que ele era um babaca e que tinha sumido. É coisa demais para um cara enfrentar e ele é jovem. Não tão jovem, disse o pai severo. Eu estava casado e tinha você quando tinha a idade dele. As coisas são diferentes agora. Ele concordou e foi se vestir. Estava pronto para ir quando ela se aprontou. Tammy foi com eles. Candy recusou. Disse que estava com dor de cabeça e se sentindo enjoada. Todos tinham enfrentado tanta coisa naquela semana que Sabrina não quis insistir. Ela podia ficar com Chris. A segunda visita do dia a Annie foi ainda pior que a primeira. Ela ainda estava sonolenta por causa do medicamento e tinha mergulhado em depressão. Apenas permaneceu sentada na cama e chorou. Mal falou. O pai chorou quando a viu, tentou lhe dizer com voz entrecortada que tudo ficaria bem. Disse que ela poderia ficar com ele, que as irmãs cuidariam dela, o que só a fez chorar ainda mais. Nem vou ter uma vida, nunca vou ter namorado de novo, nunca vou casar, não posso viver sozinha, não posso pintar, nunca mais verei outro pôr de sol ou filme, não vou saber como está a aparência de nenhum de vocês, não posso pentear meu próprio cabelo. Enquanto ela prosseguia com a lista de todas as coisas que não poderia mais fazer, os corações deles ficaram dilacerados. Há muitas coisas que você ainda pode fazer, lembrou-lhe Sabrina. Talvez não possa pintar, mas pode dar aulas. Como vou dar aulas? Não poderia ver sobre o que estou falando. Não se pode lecionar história da arte se não se consegue ver a arte. Aposto que você conseguiria. E muitas pessoas cegas se casam. Sua vida não terminou, Annie. Só está diferente. Não é o fim de tudo. É uma mudança. É fácil para você dizer isso. Minha vida está acabada. E você sabe. Como posso voltar para a Itália assim? Tenho que viver na casa do meu pai, como uma criança. Ela começou a soluçar de novo. Isso não é verdade, murmurou Tammy. Pode morar conosco por um tempo até se acostumar com isso. E depois vai poder viver sozinha. Garanto que a maioria das pessoas cegas vive. Você não teve nenhum dano cerebral. Você perdeu a visão. Vai conseguir dar um jeito. Existem escolas que ensinam habilidades cotidianas para as pessoas cegas.
Depois disso, vai poder morar sozinha. Não, não posso. E não quero ir para a escola. Quero pintar. Talvez possa fazer escultura, sugeriu Tammy, enquanto Sabrina lhe erguia os polegares do outro lado da cama. Ela mesma não tinha pensado nisso. Não sou escultora, sou pintora. Talvez possa aprender. Dê a si mesmo tempo para pensar. Minha vida está acabada, disse Anne, com desespero, chorando então feito criança, enquanto o pai secava os olhos. Ocorreu a Sabrina que talvez tivessem que ser duros com ela, obrigá-la a fazer esforços que do contrário não faria. Tammy estava pensando a mesma coisa. Caso ele fosse se condoer de si mesma, caso se negasse a cooperar, ela teria que ser forçada. Mas ainda era muito cedo para saber. Ela havia acabado de descobrir e tudo ainda era aterrorizante e novo. Permaneceram ao seu lado até a hora do jantar. E depois, por mais que odiassem fazê-lo, tiveram que partir. Todos estavam exaustos e Anne precisava descansar. Ficaram com ela por grande parte do dia e prometeram voltar pela manhã, o que fizeram. O domingo teve mais do mesmo. Na verdade, foi pior que o dia anterior, enquanto a realidade se assentava. Era o que ela precisava enfrentar, para que aceitasse o que lhe acontecera. Eles a deixaram às 6 da tarde. Era a última noite de Tammy. Ela ainda tinha que fazer as malas e queria passar mais tempo com o pai. Chris prometera fazer lasanha e voltaria para Nova York naquela noite. Tammy beijou Anne, que estava deitada na cama com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Os olhos dela estavam abertos, mas ela não conseguia ver sua família. Ainda eram de um verde vibrante, mas agora lhe eram inúteis. Vou embora de manhã, lembrou-lhe Tammy, mas quero que se esforce enquanto estiver longe. Volto para uma visita, talvez no fim da semana, do dia do trabalho. E vou querer ver você fazendo muitas coisas sozinhas. Temos um acordo? Não. A irmã mais nova fez cara feia, mas pela primeira vez parecia zangada em vez de triste. E nunca vou pentear meu cabelo novamente. Parecia uma menina de 5 anos, por isso todos sorriam. Ela parecia tão bonita e vulnerável, deitada ali na cama. Sabrina havia escovado seu cabelo acobreado, que brilhava. As enfermeiras o haviam lavado para ela. Bem, nesse caso, disse Tammy sendo prática, acho que tem razão. Nunca vai encontrar namorado se parar de pentear o cabelo. Espero que pretenda tomar banho. Não, não vou, disse Anne, sentando na cama e cruzando os braços. Então todos riram. Apesar de tudo, Anne riu também, pelo menos por um instante. Isso não é engraçado, disse ela, começando a chorar de novo. Sei que não, querida, disse Tammy ao beijá-la. Não é nada engraçado, mas talvez todos nós juntos consigamos tornar isso um pouquinho melhor. Todos nós te amamos muito.